Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa noite a mais um episódio do nosso podcast condominial, O Jurídico Diz Que Pode. Eu, Soraya Moça, hoje aqui nessa mesa maravilhosa em companhia de doutora Cláudia, doutor Robson e a nossa convidada que você já vai conhecer. Vamos tratar um assunto que é para pegar, LGPD. Vamos conhecer mais sobre conceitos, como é a aplicação, como se impõe em condomínios. Vamos descobrir e desvendar alguns mistérios aqui sobre esse maravilhoso tema com uma convidada para lá de especial. E antes, vou dar aquele recadinho para compartilhar, para curtir e para salvar a nossa página, que eu aprendi agora que também pode pedir para salvar. Então compartilha, curta, compartilhe. Faltou um. Comenta. Aprendo um, esqueço o outro, não adianta nada. Mas bora lá, estamos nas principais plataformas de áudio, estamos no nosso canal do YouTube, Instagram, TikTok, Insta. Vou olhar aqui pro Robson para ver se faltou alguma coisa. Mas ajude a divulgar, a disseminar as informações que a gente traz aqui para vocês, que é no intuito de dar conhecimento, e conhecimento é poder, é saber. Então, bem-vindo, bora lá para mais um episódio. Vou passar a palavrinha aqui para a doutora Cláudia dar um oizinho para vocês. É isso aí, gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. E olha, se vocês acham que a LGPD não pegou, vocês estão muito enganados. Então fica aqui com a gente que a nossa convidada vai trazer informações muito importantes e vai servir de alerta para muito síndico aí. Fica com a gente. Viu? Bacana. Dr. Robson? Opa, boa noite, meninas. Muito obrigado por estar aqui hoje. Pessoal, assunto de extrema importância. Síndico, isso aqui é especialmente para você. A lei já fala, você que é o responsável civil e criminal pelo condomínio, por tudo que acontece lá dentro. Não pense que vai empurrar a bronca para um e para outro, não. É com você. Você tem a obrigação de orientar os condôminos sobre aquilo que acontece lá dentro. Presta atenção na aula que vocês vão ter em instantes. Obrigadão. É isso aí. Isso sim. Vamos lá, vou aqui apresentar a nossa convidada muito especial, que hoje vai tratar esse assunto conosco e vai trazer essas informações que a gente precisa sim ter conhecimento. Doutora Márcia Espósito, muito obrigada pela sua presença, estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. Imagina, obrigada a vocês. Que bacana. Obrigada a vocês. Doutora é advogada, com vasta experiência em proteção de dados desde 2019, correto, doutora? Isso. Perfeito. Sócia da consultoria By Privacy Group. Viu? Saiu. Especializada em oferecer soluções para adequação de LGPD no segmento da saúde e do condomínio. E recentemente ela fez uma viagem de veleiro para o México, que depois ela vai contar isso para nós também. Com certeza. Doutora, conta um pouquinho para nós como iniciou essa sua tratativa, essa sua carreira junto à LGPD. Bom, obrigada pelo convite. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Conheci vocês através da minha sócia Isabela, né, que está no Rio de Janeiro, a sócia da Condo Privacy. Então, a grande alegria, felicidade quando eu recebi o convite de vocês. Hoje, o grupo Be Privacy, né, é um grupo que trabalha focado na proteção de dados desde 2019. Então, a Be Privacy hoje trabalha com vários segmentos. Então, segmento da saúde, segmento dos condomínios, o segmento do marketing também, segmento de esporte, segmento da construção civil. Bem ampla. Bem ampla. Hoje nós somos 8 marcas, School Privacy para as escolas também. Então, hoje dentro do grupo Be Privacy nós temos 8 marcas específicas na proteção de dados para cada segmento. E, dentre eles, o condomínio, né, que é um mundo que está aí, né, na verdade, é uma realidade. A gente pensa no Brasil, a quantidade de condomínios que a gente tem é absurda. Então, é uma realidade que os síndicos precisam prestar atenção, dar a devida atenção com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, sim, nesse aspecto, então, doutora, quando a gente fala do condomínio e Lei Geral de Proteção de Dados, o que significa adequar a lei ao condomínio? Vamos lá. Ou condomínio à lei. O condomínio à lei. Eu acho que é importante a gente fazer uma breve introdução aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, trazendo de uma forma clara, na verdade, de uma forma que seja compreensível. Por que o condomínio tem que se adequar? Primeira pergunta, né? Por que ele tem que se movimentar com relação à lei? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, na verdade, para organizar
todos os tratamentos de dados. Márcia, o que é tratamento de dados? Tudo que a gente faz com os dados. A coleta dos dados, o armazenamento dos dados, a exclusão dos dados, o compartilhamento dos dados. Dados? Que dados? Todos os dados. Dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que são dados mais delicados. Por exemplo, questões de saúde, dados dos menores. Então, tudo que é relacionado aos dados, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para organizar como esses dados vão circular dentro de uma organização. Né? Então, na verdade, a gente sempre teve os dados circulando o tempo todo, mas não havia um regulamento que falasse pode isso, não pode aquilo, você tem que tratar o dado dessa forma, daquela outra forma. Então, a lei ela veio para isso. Ela não veio para dificultar, né, o tratamento dos dados, ela não veio aqui para empacar o negócio, vamos dizer assim. Ela veio realmente para organizar. Então, quando a gente pensa em dados e condomínio, olha a quantidade de dados que um condomínio tem. Nossa. Olha a quantidade de dados que um condomínio armazena, compartilha. Ah, compartilha com quem? Com uma administradora, por exemplo. Serviço. Né? Então, assim, a lei LGPD e condomínio é gritante a necessidade da adequação de um condomínio, porque ele trata dados numa quantidade absurda, inclusive dados de crianças. São dados super sensíveis, que exigem muito mais cuidados. Então, a LGPD e condomínios, ela vem nesse sentido. Ela tem que ser aplicada dentro do condomínio para saber como esses dados estão sendo tratados dentro do condomínio. Então, em palavras gerais, a LGPD veio para isso, para organizar todo esse tratamento de dados que é feito dentro de uma instituição. Então, assim, para quem é aplicável a LGPD? Todas as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, independente do tamanho. Uma Então, empresa. precisa ser uma mega empresa. Qualquer empresinha está constituída, ela lida com dados. Por exemplo, na Dr. Privacy, no segmento de saúde, a gente faz adequação para consultório, que é um médico e uma secretária. Olha, Tem CNPJ, trata dados, você tem que aplicar a LGPD. Então, no condomínio, é um mundo de dados. É um mundo de dados. Então, as pessoas não têm essa ideia da responsabilidade com relação ao tratamento de dados dentro de um condomínio. Então, assim, biometria, câmeras. Olha a quantidade de formas que um condomínio usa de tratamento de dados. o próprio cadastro, né, doutora? O cadastro. Então, isso tudo é tratamento de dados. Ah, não pode fazer? Não, não é isso que eu estou falando. Sim. Pode fazer, mas tem que fazer da maneira correta. Para você fazer da maneira correta, você tem que aplicar a lei da maneira correta. Tá? Então, eu não sei se eu consegui aí trazer de forma bem sucinta para o síndico essa obrigação da adequação à LGPD e o que seria a LGPD para o condomínio. Perfeito. Então, na verdade, ela é a coleta das informações e a forma que ela é utilizada. Total. Então, isso está tudo abarcado pela LGPD. Quando a gente fala em LGPD, a gente fala em tratamento de dados. E quando a gente fala em tratamento de dados, a gente fala em todos esses formatos. Coleta, armazenamento, compartilhamento. Tudo que você faz com os dados é um tratamento de dados. E o que você faz com os dados é um tratamento. Então, isso necessita ser aplicado à LGPD para você fazer da forma correta, para evitar incidente de segurança, vazamento de dados, né? Que são situações que podem acontecer. E fora isso, é uma obrigação legal. Sim. Então, não tenho que discutir, vou aplicar ou não. É uma lei. Sim. É uma lei que está aí. Não precisa nem aprovar em assembleia, né? Não, de jeito nenhum. Ótima colocação. Não é? Não Então, precisa. O síndico que está nos assistindo aqui hoje, ele precisa já ter essa consciência da adequação do condomínio dele. Está atrasado. Sim. Está atrasado porque a responsabilidade é dele de cumprir a lei. E Como ele cumpre a lei em outros segmentos dentro de um condomínio, Essa é mais uma. é mais uma. Não tem discussão, né? No sentido, vou fazer ou não vou pensar fazer. se vou fazer. Não.
não. E você sabe que às vezes a gente ouve também muito a questão assim, o síndico fala, mas a minha administradora está vendo isso. Opa, que bom. Então vamos separar essa frase. Sim, sim. A administradora está vendo isso? A administradora também tem que se adequar à lei. Primeira regra. Contratar administradora que não está adequada à lei é um tiro no pé. Porque você está compartilhando os dados do teu condomínio com uma administradora que não segue a lei. Certo. Você entendeu a responsabilidade? O condomínio, ele compartilha os dados dos moradores, por exemplo, para emissão de boleto, né, com uma administradora. Você, síndico, contrata uma administradora que não está adequada à LGPD, não está cumprindo a lei, como essa administradora está tratando os dados que você compartilhou? Você, síndico. Adianta o condomínio estar adequado e os seus prestadores de serviço não. Adianta, são duas coisas separadas, certo. Tá? Então, assim, o síndico, ele tem que prestar atenção nos prestadores de serviço, que tem que estar adequado, sob pena de rescisão de contrato. Eu, se fosse síndica, vou contratar uma administradora, ela não está adequada à lei, eu não vou querer contratar essa administradora. Perfeito. Porque eu tô correndo risco. Então, mas muito síndico não sabe nem dessa condição, dessa exigência legal. Total. E mesmo que tenha contratos antigos, porque a lei começou a vigorar mesmo... 2020. 2020, isso, né? Isso. Então, vamos admitir que os síndicos tinham contratos já vigorando antes da vigência da lei. Obviamente, não tinha essa previsão. Então, o que precisa ser feito? Tem que fazer um aditamento a esses contratos, dizer que aquela administradora, aquela terceirizada, aquela prestadora de serviço, naquele momento está se adequando a uma política de privacidade para se adequar à legislação. Então, aí sim o síndico fica seguro? Vamos lá. Não. Não. Muito cuidado com isso. A gente tem que aditar o contrato com cláusulas de responsabilidades. Sim. Isso é uma coisa. Né? Então, você quando vai fazer esse aditamento de contrato antigo, você tem que adequar as responsabilidades da LGPD. Isso é uma coisa. Outra coisa, além do aditamento no contrato, esse síndico tem que exigir da administradora comprovação da adequação. Márcia, é uma certificadora, uma certificação? Não! Como que comprova isso? Não existe certificação no Brasil, pelo amor de Deus, tá? Isso é muito polêmico, mas não existe nenhuma certificadora no Brasil que comprove que aquele condomínio está adequado. Nossa. Isso é propaganda enganosa, tá? Como é que você sabe se o administrador está adequado ou não? Os documentos que são necessários na adequação. Então, quando você vai fazer uma adequação, você tem que realizar e elaborar vários documentos. Mapeamento, por exemplo. Não vou começar a falar aqui. Faz um checklist, na verdade. É um checklist que a administradora tem que comprovar que ela passou por todos aqueles processos dentro da administradora para se adequar. Não é algo simples, né, doutora? Não. Isso é muito sério, porque não adianta você falar, ontem eu ouvi isso na reunião. A minha administradora tem um certificado. Não existe, gente, pelo amor de Deus. A gente que tá no meio da até palpitação. Dá desespero, pelo não amor existe. de Deus, não acredita, é fake news. Não acredita, é fake news. Não existe certificação que a administradora, o prédio, uma empresa, o que seja, está adequada. Não existe um selo, tá? Um ISO. Um ISO. Estou certificado a LGPD. E a gente vê por aí muita gente vendendo isso. Então cuidado. Né? Cuidado. Tá? Você só vai saber realmente se está adequado quando você faz análise da documentação da adequação. Então, em tese, quem faz a certificação é a empresa contratada pelo condomínio para fazer a adequação, ou não existe essa possibilidade? Não existe certificação, gente. Não existe. Eu digo certificação assim, a validação, para dizer que ele está de acordo com a legislação. Passou por todos os processos de adequação, de política de privacidade, para assim, está ok até aqui. Tudo. E tem que fazer uma reciclagem, tá sempre se atualizando. Eu falo que é como regime. Não adianta você emagrecer e depois não manter. Tá.
Então a gente fala compliance em LGPD, Entendi. que é justamente isso. Você faz a Que o adequação, morador entra, sai, né? Atividade. As empresas também saem. muda, né, o prestador de serviço ou altera algum circuito interno. Eu contratei uma outra empresa, né, sei lá, de imagem. Então, sim, sempre é importante você ter o acompanhamento e a própria lei. Né? Pode sair alguma resolução, né? Então E é vai se importante, adequando. sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, nós da Condo Privacy, o que a gente faz? A gente entra no condomínio, faz toda essa validação, já fornece para o nosso cliente um website onde ele vai acompanhar toda a adequação, todos os passos da adequação. Porque, gente, adequar não é só fazer política, não é só fazer aviso. Fazer uma completa adequação, você tem duas frentes. Medidas administrativas, que é a parte do documento, contrato, e medidas técnicas. Então, uma verdadeira adequação, uma correta, você tem que entrar nessas duas frentes. Então, cuidar da parte documental e da parte de tecnologia também no condomínio. Isso leva muito tempo? A gente costuma fazer, por exemplo, uma adequação num condomínio em 12 meses, tá? Então, 12 meses É bastante. é bastante tempo, porque assim, demanda, né? É minucioso, É né? minucioso realmente para você poder ter um serviço completo. Porque não adianta, às vezes eu ouço assim, não, mas eu já uso o serviço em nuvem, então eu estou seguro, eu já estou cumprindo a lei. Não, isso é só um pontinho dentro do mundo. É uma ajuda, é positivo, mas não é tudo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é só uma questão dentro do mundo da proteção de dados. Que seria uma medida técnica, que é a questão do WhatsApp, como usar o WhatsApp, grupo de WhatsApp em prédio, né, compartilhar fotos de moradores. Isso são questões rotineiras. Lógico que a gente também passa toda essa consultoria, orientação, mas isso é um pontinho dentro de tudo que é necessário em termos de documentos, elaboração de documentos e tudo mais. Isso cabe também para a administradora. Ela também tem que fazer isso. Uma coisa que o síndico tem que ter em mente é que não é só a atividade do escritório em si. Que às vezes aquela pessoa que está contratada para o serviço básico e rotineiro, exemplo, portaria. Portaria é o perigo. Ali começa, tem os dados de todos os moradores, de quem é proprietário, quem é locatário, crianças que frequentam, Sim. parente que é algum responsável que vai poder entrar ou sair. Tá coletando Como que é feita dados. essa informação? É foto, número de RG, CPF, tudo. endereço. Se a pessoa não mora aqui, é o outro endereço dela. E aonde se armazena esses dados? Aí que vem. E aquela seguro? pessoa que está ali recebendo aqueles dados? Aí é uma ótima colocação. Por exemplo, vamos considerar que essa empresa da portaria Isso. é terceirizada. Porque hoje em dia, muitas, né? Muitos são. Será que essa empresa que esse síndico contratou está adequada à LGPD? Teve o treinamento necessário? Teve o treinamento necessário? Comprovou os documentos? Que quem vai estar na portaria manejando aqueles dados não vai deixar vazar, não vai deixar Não, tem uma escapar. responsabilidade. É uma responsabilidade. Teve o treinamento, sabe como lidar. Olha o perigo. Então, assim, o síndico, ele tem que prestar atenção nisso. Ele tem que se adequar e ele tem que saber que os prestadores de serviço também estão adequados. Comprovando através de treinamentos, documentações e tudo mais. Então, doutora, o terceirizado treina o seu funcionário, o seu colaborador. E o síndico, o condomínio, treina o funcionário orgânico. Também, isso. Se faz necessário isso. esse treinamento. Você sabe que o treinamento interessante, é uma obrigação legal. Você tem que comprovar, você como síndico, por exemplo, que você forneceu o treinamento para o teu colaborador. Isso é documentado. Isso faz parte de uma das premissas da adequação à LGPD, o treinamento. Por quê? Porque não adianta você, né, arrumar a casa toda se aquela pessoa que vai estar lidando não tem conhecimento, né, do que são dados, o que pode, o que não pode. Então, o treinamento, ele consta na lei como obrigatório.
E pode ser uma atenuante também, caso Sem venha dúvida. ter algum... É uma atenuante. É uma atenuante. É uma né? atenuante. Né? Vamos supor que, por algum motivo, vazou os dados. Que pode acontecer. Pode. Ninguém está livre Ninguém tá disso. livre. Não existe, acho que, um modelo 100% que evite isso. Não. Mas se o condomínio vier a ser multado e falar, não, mas eu tô protegido, eu estou adequado. Eu cumpri a lei. Eu cumpri a lei, meus funcionários estão treinados, tá aqui o documento, talvez essa multa pode ser até reduzida. Sim. Porque demonstra boa fé. Total, perfeito, ótima colocação. E eu não falo só em multa, eu falo em processo judicial, que esse é o grande problema, as ações judiciais, tá? Que o síndico precisa prestar muita atenção nisso. O que está acontecendo já? Os moradores, por alguma razão, por algum motivo, né, que se sentiram ofendidos ou tiveram alguma exposição indevida, que estão entrando com a ação, eles já citam o cumprimento da LGPD. Ah, tá. Então você imagina, vamos pensar na prática. Eu, moradora, me senti prejudicada, minha foto foi compartilhada, eu entrei com uma ação de danos morais contra o condomínio, tá? Eu vou citar o fato e vou citar a LGPD também, óbvio, porque você está falando de dados pessoais. O que vai acontecer na defesa desse condomínio, se ele não tiver adequado? O que se fala numa hora dessa? Se ele não tiver adequado, ele já assinou embaixo. O advogado fica vendido. Ele já assinou embaixo, já fiz errado, não cumpri. Acabou. Por isso que a gente orienta muito, né? Que as questões de câmera e imagens que somente é fornecida por ordem judicial. Total. Ou policial. Total, né? total. Porque se vazar, Total. tá aí, já tá o problema, já tá instalado. Já acabou. E aí, você tem um processo judicial, você não está adequado, você não tem nem argumento para começar a discutir. Coitado do advogado que vai lá Porque defender aí se tem essa condomínio. adequação na defesa, preliminarmente, da adequação do condomínio. Com certeza, Já começa ali. com certeza. Você já mostra, né, a tua boa-fé, a tua capacidade, o teu Exato. cumprimento legal. Exato. Então, a gente sabe ainda, né, que o síndico ainda não Não entendeu a importância. Não acordou. Não acordou. Não acordou. É isso aí, não acordou. Eu vejo isso diariamente, mas diariamente. É impressionante. Eu conto nos dedos os síndicos que realmente já, né, perceberam e acordaram para essa obrigação legal. Então eu ouço assim, bom, como eu falei, né? Ah, isso aí é a administradora que tem que ver. Ah, isso aí não vai dar em nada. Essa lei não vai pegar. Ai, gente. Ah, eu sou um condomínio pequeno. Sim. Imagina, eu não coleto dado de ninguém. Tem desculpa pra tudo. Tudo, aí você vai ouvindo Eu aquilo. não coleto dado de ninguém. Você sabe quem é o morador do 115? Aí você só faz uma pergunta, você tem câmera? Tem câmera. Tem, eu falei, então... Acabou de coletar. Então, não tem, aí não... É isso mesmo. Então, é claro e objetivo que o condomínio tem que se adequar à LGPD. Não tem desculpa, né? Não vai pegar, sou pequeno, a administradora tá vendo isso não é prioridade. Isso. Eu ouvi há um tempo atrás uma situação assim, não, porque no momento a gente tá trocando os equipamentos do Elevador. Play Kid, Play Kid. Então a gente agora não pode fazer isso. Não é nem elevador, né? Ainda falei Não, elevador que é não. essencial. Opa, não, pois é, eu não ia algo nem falar importante, nada, né? Ele A falou- fachada que tá caindo, né? Não, Opa. tudo bem. Não, era a questão assim, não, eu tô trocando os equipamentos para as crianças, então não dá. A brinquedoteca é fundamental, não pode só ficar sem. Aí você fala, você não entendeu. Então, isso só vai mudar quando vierem as condenações daquelas assim, tipo americana, top, né? Processos judiciais que também. mexa no bolso mesmo. Porque aí eu falo, caramba, onde que cadê a empresa? Cadê a Conda Privacy? Que eu tenho que contratar pra fazer isso daí. Aquela lá rapidinho. ficou me falando que eu tinha que fazer. Porque é só assim que as pessoas entendem. Sem dúvida. É só dessa forma quando atinge no bolso, quando vem uma condenação alta, que aí vai ter que dividir. Aí como é que você explica pros condôminos que vem uma condenação lá por conta de um vazamento de uma imagem de forma indevida? Que você vai ter que pagar aí uma indenização de dano moral de 50, 100 mil reais. Não, vem uma pergunta diferente. Que ele falou agora. O síndico fala, não, condomínio não precisa. O síndico está falando condomínio não precisa. Por quê? Normalmente não é ele que não quer. Não é ele que vai tirar do bolso dele. É uma cota condominial. É um quinhãozinho a mais.
Agora, se vazar informação, quem que é a pessoa que vai reclamar? É aquela pessoa que não quis participar Que da não cota. concordou. Alguém dúvida. daquele condomínio vai assinar e falar assim, ó, eu abro mão da privacidade dos meus dados? Primeira coisa, pergunta pro síndico. E aí, síndico? Cada condomínio assinou para você um documento, eu abro mão, eu assumo 100% da responsabilidade. Qualquer Não, coisa que isso não vazar, existe, o problema é 100% meu? O condomínio fez isso para você? Então por que você está se Não, negando isso não existe, a prestar é. atenção de cumprir a lei? Total. E outra, termo de imagina. consentimento você pode revogar a qualquer momento. Qualquer também. momento, qualquer momento. Não, Eu tô consentindo agora, mas deu problema, eu não consento. Não quero mais. Não tô consentindo mais. Não quero mais. Tira o meu da Agora uma pergunta. acabou. Quem que é o condômino que vai assinar um documento e falar minha vida é um livro aberto? Pode usar e abusar. Quem que vai querer fazer um negócio Não, desse? e assim, ele tá assinando que que ele é ilegal, que ele concorda com a ilegalidade. Isso. É simples assim. Exatamente. Exatamente. Isso é concordar com a ilegalidade. Né, que o condomínio atue ilegalmente. Eu falo isso pro síndico. Você sabe que você tá atuando ilegalmente porque você não tá cumprindo a lei? Não, é o condomínio que está atuando ilegalmente. Por quê? Porque ele A não partir tá do momento que o adequado. condomínio está formado, tem o CNPJ. Ele tem a obrigação. Cada condômino é o sócio. Cada condômino está errando Sim, na lei. Sim. Todos eles Mas estão falta falhando. conscientização, né? Exatamente. Muita ainda. Tem que muita. divulgar mais. Muita, divulgar o tempo todo, trazendo essa clareza, porque realmente as pessoas ainda não entenderam. E a doutora percebe que isso é mais na área condominial ou as outras empresas dos outros ramos já estão mais adeptas? Não, isso é geral. É geral. Ah, geral. Ainda é geral e a gente já tem acompanhado nos tribunais de justiça Sim. ações já citando o descumprimento da Olha, Lei Geral de Proteção de Dados. tem até na trabalhista. Trabalhista, a gente vê o tempo todo já. Então, assim, é uma Eu realidade. acho que na área médica deve ser pior ainda. Direto, são dados sensíveis o tempo todo que o médico está Imagina, é coletando. laudo, né? Tudo. Esse Receita. é o antes tudo. e depois, né, doutora? Que eles fazem muito Também, questão de expor, né? também. E aí não é a pessoa, é o trabalho. É. Isso. Aí coleta um consentimento do paciente, aquele consentimento pode ser revogado. Então, isso é muito delicado. Expõe o paciente também numa Expõe. situação, né? Mas a gente sabe que a proteção de dados no Brasil, ela ainda Tá engatinhando. está engatinhando. Tá? É uma Sim. questão. A NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção Sim. de Dados, já começou o ano com tudo. Né? Já tem aí até, inclusive, sanções, se eu não me engano, para o INSS agora, no começo do ano. Tinha que ser o primeiro mesmo a ser condenado. Misericórdia. O INSS Secretaria da divulga Educação. tudo, gente. E pra Isso. banco. Isso. O aposentado, você acabou de conceder a aposentadoria. Nossa, começa a ligar. Ele sabe primeiro que a gente. Porque os bancos estão ligando para fazer empréstimo consignado. É. Quem que Impressionante, vaza gente. isso? INSS. Não. Exato. É surreal. É surreal. O Então, cliente assim, fica sabendo pelo banco Sabe primeiro consignado. que a gente. sabe. Doutora, Você fala, sabe a "Oi? aposentadoria, Ai, eu né? fu- Aí você entra no meu INSS. Mas saiu agora, acabou de sair, né? Não, porque o banco me ligou, eu falei, Jesus. mas é Tinha isso que ter uma mesmo. condenação exemplar. Isso aí. Então, a gente sente que o movimento tá começando. Tá Tá crescendo. começando E a NPD? a NPD, Autoridade Autoridade Nacional Nacional de Proteção de Dados. É como se fosse uma agência reguladora? É como se fosse Tá. a ANS da vida, Certo, né? certo. Alguma coisa Ela nesse que sentido. fiscaliza. Tudo. Procon pode fiscalizar. Isso já acontece. A gente teve numa cidade, acho que foi na Bahia, o Procon fiscalizou todas as farmácias, todas as clínicas médicas para verificar o cumprimento da lei. Então o Procon pode, e o Procon tem muito mais braço, né? Sim, Que a sim. NPD é uma autoridade que ela ainda, né, não tem tanto braço para fiscalizar o Brasil. Está instalado em todo local. Então o Procon Nas também. Plataformas nacionais. É, o Procon, o Ministério Público, recebe denúncia. Você falou um negócio legal, né? Farmácia. Toda vez que você vai comprar um medicamento... Se não der CPF, não tem se não desconto. der CPF, se não tem desconto, Isso você não não é pode, você atendido. não pode condicionar. Você pode se recusar a Lógico, fornecer o seu lógico, CPF? lógico. E aí eu não vou ter desconto. Aí você não vai ter desconto, é isso.
Eu vivo sem desconto. É venda casada, né? Total. E já teve, inclusive, uma manifestação da NPD com relação a isso, né? Essa questão da coleta do CPF, porque aí o buraco é mais embaixo, porque aí entra a questão de laboratórios, tá. Sim. Mas não, você não precisa dar, você não deve dar o seu CPF pra isso, Você né? dá que você nem questiona. Nada. É a mesma coisa, gente. Por exemplo, você chega num prédio comercial, vou tirar uma foto. Você não vai entrar se não tirar foto. E aí eu armo o barraco toda vez. Eu falo, Nós fizemos uma confusão no hotel. por conta disso? Eu e ela. Chegamos lá pra fazer o check-in. Foi. O seu RG. Aí a gente pegou, deu a OAB. Vou tirar uma xeroca. Ela não vai, não. Ah, mas não vai Vai uma mesmo. pra outra assim, Uma vai- oi? Não, não. Oi? Não, Ela falou vai. assim, não, eu vi que você tirou. Não dá minha devolve cópia. a cópia. Não, mas por quê? Porque você Você não só pode ficar. consulta. Você só consulta e devolve o documento. Chamou o gerente. Chamou o gerente. Ela nem sabia por que vocês Não sabia, queriam. coitada, não sabia. Aí veio o sabe. gerente, mas por quê? Eu falei assim, você conhece a LGPD? É. Aí a gente bate no peito como se soubesse história. Mas chama quem sabe aprende. Exatamente. Mas eu sabia que isso não podia, Não podia, né? Mas não começou podia. com ela é mais atenta a essas coisas. Eu só vi o burburinho, eu falei, quero o meu também. Você tem que pensar o seguinte, qual era a finalidade? Porque quando você fala em aplicação da Isso. LGPD, você tem que ter uma finalidade. Perfeito. Assim, regra número 1, vou coletar os dados. Tem uma finalidade para essa coleta? Não tem finalidade nenhuma. Eu não posso. Então, devolve. Que é pra quê? Essa regra é assim, quando você pensa em dados e proteção de dados, é isso. A finalidade. Até acho que uma questão de segurança pode ser num hotel, porque aí vai saber que quem tá no quarto tal é a doutora Confere. Soraya, é a Cláudia, aí confere. Mas você tem Mas depois que eu sair de lá, eles têm que apagar que esses fazem? dados. Tem. E você tem direito de saber, total, a transparência e a LGPD andam ali, tá? Então, quando você pensa também com relação aos dados, você pensa em transparência. O que é a transparência? Você tem o direito de saber o que vai ser feito com aquele teu dado. Certo. Por exemplo, é que assim, a gente não tem ainda como exigir, por exemplo, uma pessoa numa portaria que ela fale pra gente aonde a nossa imagem será armazenada. E eu tava fazendo aqui, eu vou perguntar isso na próxima portaria que eu entrar, você já me deu. Mas ela não vai saber, Ela não mas vai assim... saber. Tá aqui, É. aqui mesmo. Aqui mesmo. Pois é. Mas isso é falta de treinamento, doutora? Não, às vezes não é nem treinamento, é porque É. o condomínio não está adequado. Ah, sim, não chegou nem na Não, na treinamento é luxo Depois, aqui. hein? Vamos pensar na adequação primeiro. Sim. Condomínio nem está adequado. Então, um condomínio, um prédio comercial, muito mais movimento de pessoas. Porque a rotatividade é muito Exato. rápida. Isso, imagina, você fica 10 minutos aqui numa portaria de um prédio comercial. Quantas pessoas não passam? Nossa. Quantas fotos são tiradas? É muita coisa. Então tem que ter um plano Sim, B de regra segurança número 1, mesmo. esse prédio ele tem que informar ali, tá? O que vai ser feito com aquele dado, com aquela imagem, aonde vai ser armazenada, o contato do DPO, que é o encarregado de dados, né? Que é o responsável. Você vê isso em algum prédio? Obrigada. De E tem um verdade, eu nunca tempo, vi. doutora, de armazenamento? Eu ia Esse perguntar caso isso agora. Depende né? do dado, depende do dado. Tem a temporalidade, que isso também faz parte do projeto de adequação. Acho que é 12 meses de implantação. Também faz parte. Então a gente vai analisar dado por dado para saber por quanto tempo a gente tem que armazenar. Então depende do dado. Por exemplo, você fala de registro de empregado. Você tem aí a questão trabalhista, que você também tem que trabalhar junto, né? Sim. Porque você tem uma necessidade Guardar maior por pelo menos 5 anos. de 2 armazenamento. anos. Então depende do dado. Tá? Então, com o que tiver correlacionado, você utiliza o prazo daquela Isso, situação. total. Por exemplo, médico, o prontuário ele tem que guardar por 20 anos. Certo. Então você vai aplicar a temporalidade de 20 anos para Pra esses cada dados. documento é um tempo, né? E aí, para cada tempo, um projeto de segurança. Total, porque a Gente, LGPD é bem aí ela não é complexo. sozinha, né? Ela não tá sozinha, né? Você tá falando de outras leis também que você tem que analisar e aplicar para aquele segmento. Quer ver só um negócio legal que eu vou te comentar? A entrada, tanto em prédio comercial quanto residencial. Não são só os moradores e não são só os inquilinos ali. Tem os visitantes. Sim. A pessoa vai se identificar, mesmo que não venha tirar uma cópia do documento. Vai anotar as informações. Sem dúvida. Vai ter a imagem dele Sem e o dúvida. número do RG, o número do CPF, marcando ali. Esse tipo de informação, qual que é a média que vai guardar essa informação? Por que estou falando isso? A pessoa fala, tô indo para a unidade apartamento da Soraya.
Legal, eu vou e entro e fico lá no apartamento da Soraya. Só que eu fico lá 15 minutos. Você tem E eu saio do prédio depois de 4 horas. E ninguém sabe o que eu fiz nesse meio tempo. Só vão descobrir se aconteceu alguma coisa depois de dias ou até meses. É isso aí. Você tem que dispensar após o uso, nesse caso, porque você não tem objetivo nem finalidade de armazenamento desse dado. Você só tem uma possível desconfiança de algo que pode ser que aconteça, que alguém venha denunciar, mas aí é muito subjetivo, Subjetivo, e você não tem como ficar com esses dados todos armazenados. Não tem finalidade. Porque é perigoso. Porque é perigoso. Você pode ter um incidente de segurança de dados que por que você estava armazenando? Então hoje o menos é mais. Total, nossa, você colocou perfeito. Então dentro do condomínio o que é o menos? Menos essencial. O que é o essencial? Precisa do CPF? Vamos pensar. RG, acho que vai continuar tendo RG, então eu ouvi alguma Ou coisa CPF, que ou RG. ia assumir. Você ia ter precisa, né, pegar código único. tantos dados. Brasileiro, casado, a cor é branca, a religião. Você lembra antigamente em loja que você anotava na fichinha lá? Tudo, né? Brasileiro. Até o tipo sanguíneo. Até o tipo sangue. Precisa. Para quê? Para que você vai ficar com esse bando de dados? Então hoje só o CPF é suficiente. É suficiente? Mesmo com o registro da facial. Mesmo com o registro da facial. E é Com digital. certeza, é digital. E aí é importante, muito importante o síndico prestar atenção. Qual é a empresa que ele utiliza para armazenar as imagens? Essa empresa que ele contratou, se ele contratou, está adequada à LGPD? Ah, não, eu armazeno aqui no meu hardware. Ah, maravilha. Quem tem acesso? Isso. Né? Quem tem a senha? Todo mundo, porteiro, zelador, o gerente predial, tem o pessoal do conselho. É isso que faz a adequação, é isso que o nosso trabalho faz. É justamente limitar também o acesso falar, não, por que Põe todo uma mundo... pessoa só. Por que todo mundo tem acesso a esse hardware? É necessário? Qual é a finalidade de todas essas pessoas terem acesso a esse hardware? Onde você, né, armazena as imagens. É verdade, tal. Aí começa a perceber, né? Aí você começa a limpar e organizar a Tirar os casa. excedentes. Legal. Correto. Isso é legal porque você limpa a casa, Você organiza limpa. e deixa exatamente o que precisa. E na mão de quem vai ter a Isso. responsabilidade. Delimita. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente vê muito ainda aquela questão, né, a pessoa tem a imagem, ela pede pro síndico assim, ai, eu acho que tal pessoa riscou meu carro. Você pode dar a imagem? Uhum. Não! Um grande não! Não, pelo amor de Deus, não, isso não pode. Essas imagens são a finalidade da segurança do condomínio. Doutora, se eu chego com o meu carro no condomínio e estaciono e não observo que ele tá amassado, no dia seguinte eu vou lá para pegar o carro e observo que amassou. Falo, mas será que amassou na rua? Será que amassou aqui? Esse momento de eu estar entrando ou estacionando, onde a imagem pode ter capturado apenas o meu carro e a mim, o síndico poderia disponibilizar ainda assim ou não? Não, através de processo judicial. Somente Mesmo com tendo só ela na mesmo imagem? eu solicitando e só tem... Você sabe se só tem você? Então vamos supor não. que o síndico observou Não sei. tudo. Exato. Mas Não vamos supor sei. que o síndico olhou antes de passar para ela. Sim. Falou, deixa eu ver as imagens. Mas Só ele vê não ela sabe o chegando. que ela vai fazer com as imagens. Aí ele vai arrumar uma encrenca pra ele. Não, mas Ele não não disponibiliza. pode ceder. Ele não pode. cede, Não mas pode só nem mostra. mostrar. Nem mostrar. Não. Vou mudar toda a minha orientação, síndicos, não. clientes. Não, Essa pergunta não foi em vão. Essa pergunta não foi em vão. Essa Não, pergunta de não jeito foi Porque em se vão. só tem a pessoa, Não. a imagem é própria dela, Não. A gente só parte do mostrar princípio parte que do princípio que pode, né? poderia, Não. exato. Não. Mas não entregar a Não. imagem, só com Não. ordem judicial. Só com ordem judicial. Esquece, gente. Vou mudar minha orientação a partir de Você hoje. tem câmeras pra quê? Segurança. Resguardo, Sim. sim. Ok, isso tem a justificativa da segurança que você vai compartilhar com o órgão público, delegacia, investigação, processo judicial. Sim. É pra isso. Não é pra ficar fiscalizando a vida do outro e sabendo se a pessoa fez ou não fez. Não, isso eu tive um exemplo desse Né? no condomínio que o marido queria ver as imagens Ai, pra ó. ver o horário Ó, que a isso é mulher super saiu. E comum. aí o síndico veio me perguntar, eu falei, não. Ele quer saber Não. coisa, se ele quer investigar, ele contrata um investigador particular, não cede. Ele Não, ficou de muito pé da de vida, jeito né? nenhum. Mas de aí a jeito imagem nenhum. é dela, não é do marido. Imagina o síndico compartilhando essa Mas se imagem. fosse a mulher falando assim, eu quero ver aquela imagem Não. que eu saí, também não pode. Não, gente. Não. Tá. Não.
Não pode, não pode. Não. Aqui o jurídico disse que não Dessa pode. vez não pode. Não pode. Dessa vez não foi nem sim, É, gente. dessa vez Foi um não redondo pode não. mesmo. Não pode. Tá, Isso tá é bom. muito sério. São imagens. E Não essa importa. orientação você coloca também no seu Total, projeto. total, não todas pode. essas Tudo indicações, orientado isso tudo do vai que no pode e o que não treinamento. pode. Treinamento. O que pode, o que não pode, legal. grupo de WhatsApp, o que pode, o que não pode. Tudo vai também no treinamento. Entra também essa questão de cadastro de veículos, doutora? Não, veículo você não identifica. Tá. Né? Quando você fala em dado pessoal, você tem que falar um dado que ou identifica A pessoa. diretamente a pessoa ou que pode torná-la identificável. Mas e a placa do veículo? Ele torna a pessoa identificável? Depende, se for um crush, eu sei qual é a placa. Ele tá aqui, ó, Não. eu conheço essa placa. Não, isso não é um dado pessoal. Não chega a ser. Não, isso não é um dado Tá. pessoal. Perfeito, Tá? perfeito. Dado pessoal, você tem que ou torna a pessoa identificada Tá. ou identificável. Tá. Como é que é o identificável? É advogada que trabalha, tal, que você vai trazendo as informações Que a pessoa chega à conclusão que é fulana. Certo. que pode tornar aquela pessoa identificável. E aí, quando a gente fala de dados sensíveis, a gente sempre se volta A saúde, à criança. saúde, Idoso. que são questões, por exemplo, de condição física, condição de saúde, Intimidade mesmo. intimidade, filiação a sindicato, também entra nessa questão de dado sensível. Religião. Nossa, Religião. imaginava. Tá. Então são dados que a gente considera sensível. E aí, quando você está falando de dados sensíveis, o cuidado é muito maior, tá? Então você tem alguns outros procedimentos que você tem que adotar numa adequação quando você tem dados sensíveis, que é o caso do condomínio. Perfeito, perfeito. Ontem eu ouvi também uma colocação, gente, que pelo amor de Deus, hein? Por favor, a LGPD só se aplica para dados sensíveis. Não! Tá? Eu ouvi isso de um síndico ontem. Ai. Eu não tenho que me preocupar porque eu não tenho dados sensíveis. Primeiro que ele tem dados sensíveis, tá? E depois que não, a LGPD, dados sensíveis e não sensíveis também. Que é RG, CPF, nome, tá? Então, Faltou ele especificar o que é dados sensíveis para o senhor. Faltou um pouco de Faltou conceito. esse detalhe. eu fico O que é? triste. Eu fico, sabe por que eu fico triste? Que a pessoa afirma. E quem não tem Categoricamente. conhecimento Acredita. entende que tá certo. Então, ontem, por exemplo, eu vi essas duas aberrações. Não, eu tenho uma certificação que eu estou adequado. Aí você já teve ataque Eu cardíaco, falei, não começou. existe. E outra, não, é só para dados sensíveis a LGPD. Aí, eu quero morrer. Porque não fala besteira. Você Fala não que você não sabe. sabe. É. Ai. Se não sabe, não fala besteira. Melhor, sem né? dúvida, sem dúvida. Olha, uma coisa que eu quero deixar registrada aqui para clarear para o público. Que a Soraya levantou, já veio um monte de coisa na minha cabeça. Falei, mano, imagina aquele cara que nem você falou. Amassou, riscou o carro. Aham. Que vai custar para arrumar 500, 700 reais. Não é muito coisa, mas Se não for um deixa de ser totalzinho, presente. né? Você tá sendo Tá. bem... Tô bem naquela. É. Ele fala, eu quero as filmagens. A gente responde. Cadê o boletim de ocorrência e o delegado solicitando Dando as imagens? Tá. Quem é que vai querer, em sã consciência, pegar 2, 3 horas de delegacia para fazer um boletim de ocorrência e o delegado fazer o pedido para mandar para o condomínio, para ceder as imagens, para depois analisar, para depois ver? Não tem É alternativa. proteção. É proteção. isso. Ou amarga o preju. Não, falou, registrar aqui, desenhado desse jeito, É. que na hora que o pessoal assistir o sim, episódio, é. síndico, é isso. É isso. Esse é o caminho. Dá o print do nosso link e manda pro cara. Tô facilitando a tua vida. isso Ó, aí. consultoria na faixa. Amigão seu. Boa, boa, de grátis. Essa foi. Essa foi O papo consultoria. tá muito bom, tá muito Lê, bom. Vai, anota o Lúcia, olha lá. corte. Olha lá. Aí só tem uma questão que Manda, é importante, lógico. que eu queria Duas. perguntar. Que é muito comum a gente ter isso em condomínio. Livro de ocorrência. Ui. Qual a sua opinião? Tem que ser abolida? Então, mas fala que vai ser aqui. Não. Consultoria de graça, mais uma, Não, vamos. não pode. Não, manda um e-mail pro síndico. Não pelo Criar amor uma de nova forma de comunicação. Óbvio, Livro não. livro não, gente. O livro tá ali.
Posto os exposto dados de quem escreveu, o nome, da o apartamento, reclamação, a um falando do reclamação. vizinho, reclamando do Não, outro. meio de comunicação, e-mail. Perfeito. Obrigada. Vou ter porque- que dar uma emendada agora. Até encerrar o programa, mas segura um pouquinho, Ale. Não, porque... Tá ficando bom o negócio aqui. Tá Não dá ficando pra bom. perder. Mas eu acho que não tem mais livro, tem. Eu fiz essa pergunta, não foi à toa. A gente não tá aqui à toa, não, doutora. Lista de inadimplentes. Também não. Nem a né? unidade, como o condômino que é pontual, Aham. precisa acompanhar as pastas e Então, gostaria de saber os inadimplentes da A sugestão Tá, aí, vai que lá. você passe essa informação para quem tá pedindo. Então, eu quero saber quem são inadimplentes do condomínio. Ok, você passa direto para quem tá solicitando. As unidades? É. As unidades. E na prestação de contas em si, que via de Não, regra aí você traz. tem justificativa, aí sim. Aí sim, tá ok, marcado que É lógico, um faz- documento formal. Lógico, É necessário, não, é um tá bom. documento. E vir no boleto o número da unidade. Não, Pra ela... quê? Então, isso aqui é para as administradoras, né? Esse Isso, recado. dá uma chamadinha ali pra elas, Administradoras, é. número da unidade no boleto não pode. Não pode. Pronto. É, o Qual lugar é a certo é na finalidade? prestação de contas. Informar. É o que elas falam. Mas não é o meio de Não é o informação, melhor caminho. não é o melhor caminho. Perfeito. Imagina, isso vai na prestação de contas, Perfeito. todo mundo tem acesso. Certo. Sim. Ok. Que faça o relatório, mas não identifica a unidade. Não, mas no boleto, isso é uma humilhação, gente. Isso aí você pode ter um processo moral. Então, já vai ter- há controvérsias. Eu tive um processo Sério? assim, que o morador entrou pedindo danos morais por conta disso. Do boleto. E o juiz falou que isso daí é publicidade que dá... Mas tá na prestação de contas. Também era um de outro contas. lugar que ele estava validando. Não sei se é um entendimento majoritário, Não, mas não. naquele caso ele não ganhou. Que loucura. mas Que loucura. faz um recurso baseado aí na LGPD, É, vai ser não, informada, isso aí tem que- mas tem né, que ter uma uma situação justificativa. que, sim, Que tipo de perfeito. documento que é o boleto que justifica você colocar essa informação? Sim, Pensando legalmente na proteção É de porque dados. o boleto de condomínio, ele vem assim, com É. todas as despesas, enumerando os salários, encargos, impostos, É um tudo ali. balancete. Mini balancete. E Uhum. tem uma parte que fala dos inadimplentes, não sei não. nem se está descrito dessa forma, mas sei lá, lá. as unidades pendentes. Não. Melhor. Coloca na prestação de contas. Então, as pessoas têm as acesso. administradoras também precisam se adequar, com- doutora. Sim, urgente. Não é com certificado, hein? nada não disso. é Isso não certificado. existe. Nada disso. Não, ela tem, e assim, a administradora que não está adequada está dormindo no ponto. Está fadada à falência, A perder cliente. a perder cliente. É simples assim. Nossa, eu vou fazer uma maldade agora. Eita. Simples assim. Então, se a pessoa entrou no condomínio, É. olhou ali que tem interesse, pediu um boleto, alguma coisa para analisar, viu aquele balancete, um monte de unidade inadimplente, ele já fala, aqui não tem LGPD. Já vai identificar. Com certeza. É verdade. Muito longe. É verdade. Assim, o condomínio que é responsável coloca um aviso ali na portaria, no balcão, né? Portaria, balcão, sei lá. Avisando que aquele condomínio ou está adequado, ou está em processo de adequação, o nome de quem é o responsável. Ai, que bacana. Simples assim. Que mundo Não, mas a gente perfeito. fazer um Não é. papelzinho é legal. Aqui nós tem. Agora você olhar o documento. Mas esse documento tá estranho. Não, se o titular de dados, né, que somos nós, por exemplo, né, eu tô entrando num condomínio, eu quero saber, eu vou morar naquele condomínio, eu quero Isso. saber, primeiro, tem que ter a informação pública de quem é o responsável, o DPO, o encarregado de dados. Eu quero realmente saber, eu sou uma pessoa interessada, eu mando um e-mail. Se comunica. Ouso dizer que o condomínio que está adequado, ele é mais valorizado. Super, você falou tudo. Pronto. Vou morar naquele condomínio porque ele está Ele adequado tá à preocupado LGBT. com os meus Ele está preocupado dados. com os meus dados. Isso valoriza o patrimônio. dúvida. Sem dúvida nenhuma, Que sem bacana. dúvida nenhuma. Isso assim é super valorização, porque ele tá preocupado com o morador. Perfeito. É isso. Né? Então, Perfeito. assim, aqui a gente tem Um caminho. assunto. É, nossa. Eu adoro. Gente, isso. sensacional, né? Passou muito rápido, como sempre. Já? Passa rápido a nossa convidada. Já? Foi. Não. Mas nós vamos deixar a dica aqui para vocês, a comunidade Experts em Condomínio.
finalizou aqui temas práticos para síndico. Não é à toa que eu estou dizendo, porque nós temos um artigo da nossa querida doutora Isabela Cardoso e doutora Marília Sarmento. Doutora Isabela Cardoso, lá do Rio, que atende todo o Brasil, sócia aqui da doutora Márcia. E tem um artigo aqui específico, o que o síndico necessita saber sobre a LGPD. Pronto. Já está aqui nas livrarias, CRV, vai estar lá na bio. Do nosso link da Insta, editora. o linkzinho da editora. Esse aqui é presente da doutora. Obrigada! Nossa, já recebeu da sócia, mas vai ficar com uma... ainda não. Não, pronto, também é Isabela. primeiro, Isabela. Chegamos na frente aqui. Chegamos antes, mas não fica só aqui não, doutora. Obrigada! Vou entregar para a que doutora legal. uma lembrancinha do nosso jurídico Diz Que Pode. Vou abrir depois a palavra para nossa Cláudia falar um pouquinho. Tem que abrir, doutora, pra gente Olha ver a se... caneta, que linda! Essa faz aí um suporte, tem aí Adorei. o touch, escreve. Uau! Adoro! Adoro essa expressão. Que linda! Que bom, doutora, Obrigada, que gostou. obrigada. Que bom. Vai De lembrar de coração. nós, vai lembrar de Com nós. certeza, Doutora obrigada. Cláudia, suas considerações. Ai, gente, olha, esse é um assunto que é, assim, apaixonante, né? Porque depois que a LGPD passou a vigorar, porque eu acho que essa questão de dados sempre existiu e a LGPD, como a doutora falou, veio colocar a casa em ordem, né? Estabelecer condições, regras e penalidades. E para o condomínio não vai ser diferente, gente. O condomínio lida com dados sensíveis, dados pessoais, dados que precisam ser protegidos. E hoje aqui tivemos uma aula, foi maravilhoso, adorei as explicações, aprendi mais uma que eu já vou mudar minha orientação para os meus clientes aqui. E é isso aí, gente. Síndico, condomínio precisa estar adequado ao LGPD, mais do que nunca. Corram atrás disso, de uma empresa que tem a capacidade para fazer isso, porque é um planejamento de segurança e privacidade muito minucioso e realmente precisa, não dá para ficar mais, não dá mais para esperar, não espere, vira a multa, vira o prejuízo para correr atrás. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Isso aí. Doutor Robson, uma palavrinha. Meninas, grato por mais esse episódio. Doutora, foi uma aula pra gente aqui, muito agradecido. Para você que tem aí agora, fica a dica. Clique em compartilhar, copie o link e manda para quem precisa. Tá na mão, tá desenhado aqui para vocês. Até mais. Que bacana, é isso mesmo. Doutora Márcia, suas palavras. Olha, foi um grande, grande prazer estar aqui com vocês hoje. A oportunidade de falar sobre proteção de dados, vocês não têm ideia o benefício que vocês estão trazendo para os síndicos falando desse assunto aqui. Porque a gente ainda sente que existe um total desconhecimento da obrigação que é necessário, que tem que cumprir a lei. Então, parabéns por essa iniciativa. Uma alegria estar com vocês e... precisando é só chamar que a gente continua falando sobre o Legal. assunto. Obrigada. Ai, gente, que agradeço. demais, né? A gente fica tão honrado, o convidado feliz, imagina nós. Com certeza. Então, acompanhe a gente nos nossos canais, YouTube, Instagram, compartilhe, curta, salva. Tem mais um aí, tá? Comenta. Mas é que o negócio é o seguinte, vocês já sabem, porque aqui O jurídico diz que pode.